O Palavra de Fato está de volta e agora eu quero meditar com você na Palavra de Deus. Como nós anunciamos no primeiro bloco, hoje nós vamos olhar para um personagem muito curioso da Bíblia, um personagem também muito significativo, que é o personagem Sansão. É um personagem do Velho Testamento, a sua história está narrada no livro de Juízes. E nós vamos olhar para a história de Sansão e nós vamos pensar sobre o tema atitudes que nos levam ao fracasso. Sansão é um personagem que poucos tiveram, como ele, um potencial tão grande para ter escrito uma história de vitórias, ter escrito uma história gloriosa, ter escrito uma história cujo final seria de grandes honras. No entanto, embora Sansão tivesse um potencial enorme de ter escrito uma história de grandes vitórias e ter terminado a sua vida com grandes honrarias, o Sansão escreveu, na verdade, uma história cujo final foi trágico, o final foi muito triste. Sansão não escreveu uma história de glória, pelo contrário, Sansão terminou a sua vida de forma realmente muito melancólica. E há quantas pessoas que também têm grande potencial dado por Deus, para escrever uma história de conquista, uma história de vitória, ter famílias bem-sucedidas, ter uma caminhada com Deus muito bem resolvida. No entanto, desperdiçam todo o seu potencial. Pessoas que têm todas as condições, foram inclusive privilegiadas pela vida, pessoas que têm todos os recursos possíveis para poder realmente escrever uma história e terminá-la de forma gloriosa, mas conseguem desperdiçar o potencial, conseguem perder os seus recursos e passam a escrever uma história de derrota, de fracasso, e especialmente a sua vida com Deus, que é a base da nossa caminhada, é a base da nossa existência. Então, eu quero convidar você a pensar sobre isso. Quais atitudes que nós podemos ter e que vai nos levar ao fracasso? Talvez você, a semelhança de Sansão, está tendo essas mesmas atitudes. Hoje você tem a oportunidade de identificá-las na sua vida e fazer uma correção. Hoje você vai ter a oportunidade de identificar quais atitudes que podem levar você ao fracasso e fazer uma conversão na sua vida, tá bom? Nós vamos ler o texto bíblico de Juízes, capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 5, e nós vamos perceber nesse texto, por exemplo, o potencial de sucesso de Sansão. Olha o que a Bíblia nos diz. Juízes 13, versículo 2 a 5 nos diz: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então observe, o Sansão, desde o ventre da sua mãe, já estava separado por Deus para ser um grande homem entre o povo de Israel. Nesse momento da história do povo de Israel, os filisteus eram seus inimigos, eram os seus opositores. Veja o que o povo filisteu fazia. Eles esperavam, eles aguardavam que o povo de Israel plantassem as suas lavouras e depois que eles fizessem a colheita, vinha o povo filisteu em maior número, belicamente mais equipados, e eles então simplesmente saqueavam a lavoura do povo de Israel. Isso perdurou por muitos anos. Havia então uma exploração econômica, havia ali um massacre psicológico, emocional sobre aquele povo.
Deus, então, resolveu acabar com a farra do povo filisteu e, enfim, trazer um livramento para o povo de Israel. É quando, então, ele levanta o Sansão. O Senhor vem e diz, olha, eu vou levantar um homem, e esse homem será meu, ele terá um compromisso comigo, eu darei a ele totais condições para que ele, então, livre Israel, dê a Israel a liberdade e autonomia para produzir o seu fruto, prosperar, é a vida que eles precisam. Então, veja bem, o Sansão, desde o ventre da sua mãe, tem essa perspectiva de ser um homem de Deus, que seria o libertador de Israel. Ele tinha tudo para terminar a sua vida como o grande herói dessa nação. Você sabe como terminou a vida de Sansão? Eu leio com você agora o texto de Juízes, capítulo 16, verso 23 a 25, quando então nos diz o seguinte: Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus, diziam os filisteus, nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Então, observem vocês como Sansão vai terminar a sua vida. Ele termina a sua vida aprisionado, acorrentado num templo pagão lá na terra dos filisteus. Sansão termina a sua vida de forma fatídica, termina a sua vida de forma melancólica. Então, um homem que tinha tudo para ter escrito uma história de grande sucesso, escreveu uma história cujo fim é um grande fracasso. Quais atitudes o Sansão teve? É isso que nós vamos observar e aplicar isso para a nossa vida. A primeira atitude que pode levar você ao fracasso, tomando como exemplo a experiência de Sansão, é transitar por terrenos perigosos. Se você quer escrever uma história cujo final é um final de fracasso, então você vai fazer essa escolha que o Sansão fez, a escolha de transitar por terrenos perigosos. Quando você lê o livro de Juízes, que é o livro do Velho Testamento, na Bíblia, e que narra a história do Sansão, a gente percebe que Sansão era o juiz de Israel. Ele é quem governa aquele povo. Ele é a autoridade maior entre a sua gente. Bom, o seu trabalho era governar Israel. Ele era um homem investido de uma força descomunal. O Sansão era um homem que tinha uma força sobrenatural, mas ele tinha os seus dias de folga, ele tinha os seus períodos, os seus momentos de descanso. E você sabe por onde o Sansão gostava de transitar quando estava de folga? Sabe onde que o Sansão gostava de passear quando ele estava para descansar? Ao invés dele fazer da terra de Israel o lugar onde ele está seguro, o lugar onde ele poderia transitar de forma tranquila e segura, não, o Sansão gostava de transitar em terra de filisteu. Por exemplo, diz o capítulo 14, versículo 1 do livro de Juízes, que Sansão desceu a Tímina. Diz o texto, e viu ali uma mulher do povo filisteu. Veja, o Sansão está transitando numa terra onde as pessoas daquele lugar lhe detestam. Imagine, por muitos anos os filisteus fizeram a festa, eles iam à forra sobre o povo de Israel, e de repente o Sansão vem com toda a sua força, passou a enfrentar os exércitos dos filisteus, começou então a enfraquecer a economia daquela gente que estava baseada na exploração econômica de Israel. Então, na verdade, o Sansão é um homem odiado entre os filisteus. O Sansão é o inimigo público número 1 dos filisteus. Então, se há um lugar onde o Sansão corre perigo, é em terra de filisteu.
No entanto, onde é que o Sansão gostava de transitar? Numa terra onde todos os lugares ofereciam para ele ameaças terríveis. Chega no capítulo 16, por exemplo, nos é dito que o Sansão foi à cidade de Gaza. Gaza também é uma cidade na terra dos filisteus. Então, observe, o Sansão, mais tarde, vai se apaixonar por uma mulher filisteia, a Dalila, uma prostituta daquele lugar. O Sansão iria revelar o segredo da sua força, que era o seu cabelo. Na verdade, a fonte da sua força era Deus. O fato dele ter revelado que o seu cabelo era a fonte da sua força era apenas uma demonstração do quanto ele já havia comprometido, rompido a sua fidelidade com Deus. Então, veja bem, onde é que Sansão foi capturado? Onde é que o Sansão foi preso? Bom, ele foi preso, ele foi capturado lá na terra dos filisteus. A pergunta é o que ele estava fazendo lá? Por que Sansão se dava a esse luxo de passear numa terra onde era tão perigosa para ele? Então, o que nós aprendemos é, se você quer trilhar um caminho que vai levá-lo ao fracasso, escolha andar por terrenos minados. Faça esse caminho, terrenos perigosos. E há quantas pessoas têm feito essa escolha para a sua vida? Pessoas que têm escolhido andar por terrenos que não são nada seguros, terrenos que são minados, terrenos que mais cedo ou mais tarde vão oferecer para essa pessoa um acidente terrível. Por exemplo, existem homens, e muitos homens, que eles querem ter uma caminhada bem-sucedida na sua família, uma caminhada bem-sucedida com Deus. Ele quer ter uma caminhada espiritual realmente de vitórias, mas ele começa então a transitar em terrenos perigosos no tocante à sua sexualidade. E ele então fica transitando nesse terreno e ele não se dá conta de que dentro dessa questão existem alguns campos minados que nós não podemos transitar sob pena de qualquer hora sofrermos um acidente. Então, veja bem, sexualidade, isso foi dado por Deus, mas nós precisamos administrá-la de uma maneira segura. Então, cuidado você, homem, você, mulher, você, jovem, que tem transitado num terreno ou em regiões perigosas no tocante à sua sexualidade. Mais cedo ou mais tarde, você vai se machucar nessa área. Muitas pessoas ficam brincando porque eles ficam transitando num terreno perigoso, por exemplo, dos seus sentimentos. Nós somos seres sentimentais. Nossos corações estão realmente muito propensos, eu diria assim. Nós estamos sujeitos, melhor dizendo, a nos apaixonar, a nos apegarmos emocionalmente às pessoas. E quantas pessoas, homens casados, mulheres casadas, passam a transitar em terrenos perigosos, permitindo que o seu coração, permitindo que a sua alma se envolva emocionalmente com outra pessoa que não é o seu marido, a sua esposa. Sabe, cuidado, até por meio de redes sociais, por meio desse universo virtual. E você pensa que essas relações virtuais, porque a pessoa está do outro lado e você não sente o cheiro dessa pessoa, você não olha nos olhos dessa pessoa, você acha que pode desenvolver com essa pessoa um contato sem que o seu coração, sem que a sua alma se apegue, você está completamente enganado. Sabe, as estatísticas estão aí para nos mostrar que muitas pessoas estão destruindo a sua família, estão destruindo o seu casamento, porque simplesmente se apaixonaram, se envolveram emocionalmente com alguém do outro lado do campo virtual e deixaram tudo para viver uma ilusão. Sabe, então cuidado. Cuide de você, esse campo é minado, você precisa transitar por ele com segurança. Há quantas pessoas, por exemplo, que
ficam também, mais uma vez, me referindo a essa questão, esse universo virtual. Quantos homens que nesse universo virtual escolhem andar por terrenos perigosos, por exemplo, no que diz respeito à pornografia. Meu querido, cuidado, existem pessoas que estão viciando em sites pornográficos e tudo isso porque começaram de vez em quando dando uma espiadinha, de vez em quando dando uma olhadinha, de vez em quando abrindo uma janelinha e, de repente, se deram conta de que estão totalmente envolvidos, porque eles acreditavam que poderia transitar por esse universo, conseguindo se livrar dos pontos minados, mas campo minado você não sabe exatamente onde é que você pode pisar com segurança. Mais cedo ou mais tarde, a bomba explode e vai te machucar, vai te ferir. Ora, talvez o Sansão, ele escolhia andar na terra dos filisteus porque ele se sentia autossuficiente. O Sansão era um homem cuja força era capaz de vencer um exército de 1000 homens, como ele fez. O livro de Juízes diz que ele, com um pedaço de osso de um jumento, ele conseguiu vencer um exército filisteu com 1000 homens. Então, o Sansão é aquele homem que acha que está acima da possibilidade de ser pego. Ele achava que estava sob o controle da situação. Ora, quantas pessoas ficam transitando em terreno perigoso porque eles acham que também estão sob controle da situação. Eles acham que são fortes o suficiente para não serem seduzidos, para não serem derrotados, para não sofrerem uma rasteira. Cuidado, meu querido. Ninguém é forte o suficiente a ponto de se entregar de forma imprudente a situações perigosas. O Sansão é um grande exemplo disso. Então, se você quer ter uma caminhada bem-sucedida, aproveitando todo o potencial que Deus deu a você para ter uma família saudável e abençoada, uma caminhada com Deus vitoriosa, sendo neste mundo uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor, abra os seus olhos, cuide da sua vida. Não se dê o luxo de andar por terrenos perigosos. Mais cedo ou mais tarde, você pode cair. Mais cedo ou mais tarde, a sua queda pode ser altamente desastrosa. A segunda atitude, à luz da experiência de Sansão, que pode nos levar ao fracasso, é flertar com o pecado. Eu poderia usar também aqui a expressão que a juventude usa, que é ficar com o pecado. Essa expressão, ficar, é muito usada hoje pela juventude para se referir a um relacionamento que não tem nenhum compromisso. O rapaz diz, fiquei com a moça, então ele ficou com ela. Significa que ele teve com ela uma relação íntima, um relacionamento de contato íntimo, mas essa relação não tem compromisso, essa relação ela não é séria. É uma relação que não tem perspectiva de futuro. Essa relação, ela não é apenas uma curtição do momento, tem a ver com o aqui e agora. É uma relação superficial, sem aprofundamento. Então, isso é ficar dentro dessa perspectiva da mentalidade jovem. A gente pode dizer que o Sansão teve essa caminhada que o levou ao fracasso porque ele também decidiu ficar com o pecado. Ele decidiu ter com o pecado uma relação que ele acreditava que não haveria compromisso, não haveria nenhum aprofundamento, não haveria nenhuma perspectiva de futuro. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer para nós, no livro de Juízes, o capítulo 16, versículo 1 e o versículo 4, o seguinte, presta atenção. Diz que certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Aí o versículo 4 diz, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Então observem, quando Sansão ia à terra dos filisteus, à procura de curtição,
O Sansão queria desfrutar das prostitutas das cidades entre os filisteus. O Sansão em nenhum momento acreditava que se apaixonaria por alguma delas. O Sansão em nenhum momento acreditou que o seu coração se encantaria por qualquer uma delas. O Sansão achava que poderia flertar com o pecado sem que casasse com o pecado. Ele achava que poderia ficar com o pecado sem fazer aliança com o pecado. E é aqui que foi o grande erro de Sansão. O Sansão, na verdade, não se deu conta de que o pecado nunca quer ter conosco uma relação superficial. O pecado nunca quer ter conosco uma relação só de ficar. O pecado nunca quer ter conosco uma relação só de flerte. O pecado sempre quer pôr aliança em nosso dedo. O pecado sempre quer ter conosco uma relação mais profunda. O pecado quer, na verdade, nos comprometer. O Sansão não se deu conta disso, assim como muitas pessoas não se dão conta dessa situação. Então, cuidado se você tem tido com o pecado uma relação que você considera ser superficial. Por exemplo, alguém diz assim, bom, eu não quero me casar com a ladroagem. De fato, ninguém quer estar casado com a ladroagem. Bom, mas então por que você fica com a ladroagem? Como assim? De vez em quando você desfalca o caixa da sua empresa. Pode ser valor pequeno. Às vezes, pode ser valores até irrisórios. De tal maneira que, inclusive, esse seu desfalque nem é percebido. Mas é exatamente assim que a ladroagem, em níveis maiores, começa. Você vai flertando com esse pecado, de tal maneira que esse pecado, mais cedo ou mais tarde, ele ganha o seu coração, ele ganha a sua alma. Você se apaixona por ele, e quando você se dá conta, ele já colocou aliança no seu dedo. Às vezes você é alguém, por exemplo, que não quer casar com adultério. Não, eu não quero ter um casamento com adultério. Você não quer casar com adultério, então por que você fica com adultério? Por que você flerta com adultério? Por que, por exemplo, lá no seu ambiente de trabalho, você fica com gracejos indecentes, gracejos imorais, com colegas de trabalho, com amigos do seu ambiente de serviço? Por que você, mesmo sendo casado ou casada, mas lá no ambiente fora da sua casa, fora da sua família, você se dá a brincadeiras que não são apropriadas para você, não são adequadas para alguém que tem uma aliança com outra pessoa? Você fica brincando com algumas situações que elas se configuram, sim, num caminho em direção ao adultério. Eu não quero me tornar um adúltero. Então, meu querido, não fique flertando com adultério. Sabe, o pecado, ele nunca quer ter com você uma relação superficial. O pecado sempre vai querer ter com você uma relação muito mais profunda do que você pensa. Eu não quero, por exemplo, me casar com o alcoolismo. Eu não quero me casar com a bebida. Eu não quero fazer da bebida a minha companheira do dia a dia. Então, mas por que então você se dá o luxo de vez em quando, se embriagar? Por que você, ao invés de sair da sua casa, do seu trabalho, ir para a sua casa, curtir sua família, você sempre tem que passar naquele boteco, naquela lanchonete, ter um happy hour com seus amigos e chega em casa, não em estado de embriaguez completa, mas em semi-embriaguez, sabe? Você chega semi-embriagado. Não, mas isso é normal, mas é exatamente isso. Muitas pessoas que hoje estão no alcoolismo, eles começaram desse jeito. Pessoas que hoje têm uma aliança com o alcoolismo, eles começaram exatamente isso, tendo uma paquera com o álcool. Eles tinham uma paquerinha com a bebida alcoólica, até que essa relação se tornou em uma relação mais séria. Então é isso que eu quero que você entenda. Se você quer ter uma trajetória, uma caminhada bem-sucedida, você precisa evitar essa atitude que te leva a fracasso, atitude semelhante à de Sansão. O Sansão ia a Gaza, e lá ele queria só se divertir, mas de repente diz o texto que ele se apaixonou por Dalila.
E é exatamente nessa paixão por Dalila que tudo começa a desmoronar na vida do Sansão. Cuidado, guarde o seu coração, guarde o seu corpo, guarde a sua mente, guarde a sua vida. Sabe, há um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, é o pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. E um dos seus livros, ele escreveu algo muito interessante sobre essa relação do pecado com o ser humano. Ele disse o seguinte: o pecado levará você mais longe do que gostaria de ir, reterá você mais tempo do que gostaria de ficar e custará você um preço mais alto do que gostaria de pagar. É isso. Então, na verdade, a nossa relação com o pecado é sempre mantê-lo distante de nós. Quanto mais distante, melhor, porque quanto mais próximo, o pecado tem um poder de sedução enorme sobre o nosso coração. A terceira atitude que nós devemos evitar, para que a gente não tenha uma caminhada rumo ao fracasso, a exemplo da vida de Sansão, é não enganar a nós mesmos, sabe? É não ter essa atitude do auto-engano. O Sansão, ele se enganou. Olha só, o Sansão achava que estava no controle de toda aquela situação. Quando o Sansão se apaixonou por Dalila, a Dalila é dos filisteus. A Dalila, ela, na verdade, é uma profissional da prostituição. A Dalila não tem nenhum vínculo afetivo com o Sansão, ela não tem nenhum compromisso com o Sansão. De maneira que, quando então os soldados filisteus descobriram que a Dalila tinha uma certa afinidade com Sansão, eles então tramaram com a Dalila uma estratégia, tramaram com a Dalila um plano de derrubar o Sansão, de pegar o Sansão. Bom, agora estavam muito próximos de conseguir derrubar o seu inimigo público número 1. E aí, então, sabe o que acontece? Eles queriam saber, eles percebiam, Sansão tinha uma força que era sobrenatural. A força do Sansão era algo que não se via em qualquer outro homem. Então, a força desse homem tinha uma fonte. Bom, então, qual é a fonte dessa força? Vamos destruir essa fonte. E eles, então, fazem um contato com Dalila e diz: Dalila, vai lá e descobre para nós qual a fonte da força do Sansão. Vamos acabar com a força desse homem, e aí, então, se ele for um homem comum como todos nós vamos pegá-lo. E nós vamos, então, voltar a oprimir Israel. Nós vamos fortalecer novamente nossa economia às custas da produção do povo de Israel. Olha que coisa maligna. Sabe o que acontece? Dalila, então, começou a investigar o Sansão e perguntar para ele: Sansão, eu quero saber qual que é a razão da sua força. O Sansão ia com tanta frequência a Gaza, a cidade dos filisteus onde estava Dalila, que aconteceu então que uma vez o Sansão, ele mente para Dalila, ele diz: olha, se vocês pegarem 7 tendões frescos e me amarrar, eu vou ficar fraco. Aí então a Dalila foi lá e disse isso para os soldados filisteus. O Sansão estava lá dormindo, pegaram 7 tendões frescos, amarraram o Sansão. A Dalila foi lá e acordou: Sansão, os soldados filisteus estão aí. O Sansão acordou. No mesmo momento, ele arrebentou aqueles tendões, na verdade eram cipós frescos, e então venceu aqueles soldados e foi embora. O Sansão já era para ter percebido que a Dalila não tinha nenhuma lealdade a ele. Mas aí é que está, o pecado sempre nos cega. O pecado sempre tira de nós a sobriedade, o pecado tira de nós o bom senso. Ele nos cega, ele nos deixa totalmente vulneráveis às suas consequências. Bom, ele foi tentando ludibriar a Dalila, até que chegou um ponto em que ele revela realmente a fonte da sua força. Ele então diz a Dalila que, se o seu cabelo fosse cortado, ele se tornaria fraco, como qualquer outro homem. A sua força seria nivelada a todos os demais. E, de fato, Deus havia dito que ele não poderia romper com esse símbolo da aliança entre ele e Deus.
Sabe, o cabelo era, na verdade, não era a fonte, era apenas o símbolo, sabe, da graça de Deus sobre a vida dele, a força de Deus dispensada sobre ele. E o Sansão agora vai e entrega essa situação. A Dalila, então, aproveitando que ele estava dormindo, chamou os soldados, cortou-lhe o cabelo. E aí, então, vem o texto que eu quero destacar. De Juízes, capítulo 16, versículo 20. Preste atenção o que acontece. Diz o texto: ela, Dalila, chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Preste atenção no texto que nós lemos. O Sansão fez o seguinte raciocínio: ora, eu sairei como antes. Porque das outras vezes, ele sempre conseguia escapar dos seus adversários, voltava ileso para Israel e continuava o seu trabalho como juiz, como o líder daquela nação. Mas chegou um momento em que ele pensou: bom, eu estou mais uma vez sob o controle da situação, mais uma vez eu tenho o domínio da realidade, e eu vou mais uma vez me safar dessa situação e vou voltar ileso para a minha terra. Mas aí o texto diz que, quando ele faz esse raciocínio, sairei livre como antes, diz o texto que ele não sabia, o Senhor já o havia deixado. Ora, o Sansão foi se aprofundando tanto na sua relação com o pecado, e muitas vezes isso acontece com muitas pessoas. Elas, por causa da graça de Deus, e Deus é tão gracioso, que mesmo algumas pessoas se envolvendo com coisas tenebrosas, terríveis, pecaminosas, Deus ainda, por causa da graça, da misericórdia, da bondade, da generosidade dele, permite que essas pessoas consigam se safar, consigam se livrar das consequências terríveis do pecado. É uma forma de Deus dizer: que hora você vai abrir seus olhos? Que hora que você vai cair em si? Que hora você vai conseguir perceber que esse caminho é terrível e está te levando ao abismo? No entanto, algumas pessoas, mesmo tendo a oportunidade de se livrar da situação, sair ilesas das consequências dos seus próprios pecados, elas não conseguem fazer esse raciocínio e elas continuam envolvidas no seu pecado, mas chega uma hora que não dá mais, chega uma hora que as consequências dos seus pecados virão. Só que quando vem a consequência, elas pensam: ora, eu vou conseguir me livrar como antes, mas agora já é tarde demais. Sabe, às vezes você está numa situação em que você acha que tem domínio sobre ela. Você está desfalcando a sua empresa, tirando o dinheiro da sua empresa. Até hoje não te pegaram. Até hoje você não foi flagrado. E você acha que está sob o domínio da situação. Você não se deu conta de que a situação já saiu do controle. Só não te flagraram, mas qualquer hora você vai cair. Sabe, você está aí envolvido numa relação adúltera. Você tem sua casa, você tem sua família, você tem seus filhos, e você está envolvido com outra pessoa. Você está mantendo um outro vínculo afetivo, emocional. Sabe, e você acha que está sob domínio dessa situação. Sua esposa não descobriu, seus filhos ainda não fizeram a descoberta. Bom, mas é questão de tempo, meu querido. Sabe, às vezes você está aí nessa situação, sabe, pecaminosa, e você acha que está dominando. Você tem controle sobre a circunstância. Eu quero lhe avisar que é bem provável que você não tenha. Sabe, às vezes você está como Sansão, fazendo o raciocínio: bom, mas eu vou me safar como antes, eu vou me livrar como antes. Ora, está na hora de você realmente romper com o pecado, está na hora de realmente você dizer não ao pecado, enquanto há tempo, antes que você pense que vai poder se safar e não vai mais. Ora, as consequências sobre a vida do Sansão foram terríveis. As consequências sobre Sansão foram catastróficas. A minha palavra para você hoje é uma forma de dizer para você: abra os seus olhos, mude a sua vida enquanto há tempo, antes que esse caminho que você escolheu leve você a uma vergonha terrível, a um fracasso terrível. Pare de enganar a si mesmo. Pare de achar que está sob controle da situação.
O pecado é perito em nos ludibriar. Sabe, o pecado tem essa capacidade de nos permitir achar que temos domínio sobre a situação, quando, na verdade, o pecado já assumiu as rédeas. O pecado já assumiu o controle. É uma questão de tempo desse pecado, então, fazer a reviravolta e mostrar que, ao invés de estarmos em ascensão, estamos caindo. Então, a minha palavra hoje para você é essa palavra de advertência, é uma palavra amiga para ajudar você a perceber que Deus te fez para ter uma vida abençoada. Você foi, na verdade, criado por Deus para ter uma vida bem-sucedida em todos os sentidos. Deus quer que você tenha uma família bem-sucedida. Deus quer que você seja uma pessoa emocionalmente estável, saudável. Deus quer, sobretudo, que você tenha com Ele um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado. Deus quer que você tenha uma vida realmente bem-sucedida. No entanto, ser bem-sucedido está relacionado às escolhas que você vai fazer. Sabe, se você tem, a exemplo de Sansão, transitado em terrenos perigosos, se você tem escolhido flertar com o pecado, ter com o pecado uma relação, achando que vai ficar na superficialidade, e se você tem, a exemplo de Sansão, achado que está sob o controle da situação, está na hora de você mudar a sua mentalidade, está na hora de você mudar esses conceitos, está na hora de você reverter algumas coisas no seu coração, para que você retome uma caminhada, não em direção ao fracasso, mas em direção ao propósito de Deus para a sua vida, tá bom? Bom, eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero orar com você daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, para o nosso momento de oração. Palavra